O futebol americano é um esporte que vem ganhando cada vez mais adeptos pelo mundo. Para os de fora, que não conhecem o jogo, parece ser simplesmente uma confusão de truculência, homens esbarrando, empurrando uns aos outros e se agarrando de forma violenta. Mas se a gente parar para tentar aprender como esse jogo funciona, a gente percebe um esporte que demanda muita técnica, trabalho em equipe e principalmente um forte espírito de liderança. Por causa disso, o esporte é tema de vários filmes, desde comédias como O Golpe Baixo, de Adam Sandler, ou dramas como Jerry Maguire, A Grande Virada, com Tom Cruise e Cuba Gooding Jr., ou até mesmo filmes cristãos, como o conhecidíssimo Desafiando os Gigantes. Não tem como não se emocionar com a NFL. Se você lembrar do jogo Bears vs Packers, do dia 9 de setembro de 2018, a gente encontra não só emoção, mas algumas lições a respeito da importância de um líder. Os Packers, que possuíam como quarterback Aaron Rodgers, começam perdendo, além de seu principal jogador estar com a perna machucada, o que prejudicava muito os passes e, claro, a movimentação e a fuga dos impactos da defesa. Mesmo assim, o time volta no segundo tempo transformado, e Rodgers lança 2 passes para o touchdown, que proporcionam uma virada incrível do time. Rodgers não se deixou levar pela sua limitação, que claramente atrapalhava a elaboração de jogadas ainda melhores. Ele conseguiu 2 lançamentos, possibilitando a virada no jogo. Ao passo que Rodgers demonstrava sua capacidade de liderança, Trubisky, o quarterback adversário, parece que se desestabilizou, errou alguns passes e levou seu time à derrota, ainda que ele estivesse ganhando por 20-3. O jogo terminou com um placar de 24-23 para os Packers. Eu não sei você, mas eu aprendo um bocado com o futebol americano e a postura do Aaron Rodgers. Mesmo com a perna machucada e o placar contra si, ele conseguiu levar o time à vitória por meio de uma virada. Ele fez isso usando uma das principais ferramentas do futebol americano, que é o trabalho em equipe. Nem todos são reconhecidos como estrelas nesse esporte, mas sem cada um dos membros do time não existe vitória. Há posições que não têm o glamour das câmeras, mas que são essenciais para esquematizar cada jogada. Um center é um cara gigante com cerca de 130 quilos que passa a bola para o quarterback, que está atrás dele enquanto ele segura que vem para cima do quarterback. Este, por sua vez, é aquele que chama a jogada antes que o center lhe passe a bola, esquematizando tudo para a hora que ele recebe a bola e lançando ela para o wide receiver, que são aqueles que correm pela lateral para pegar a bola lançada, ou que pode passar a bola nas mãos do running back, que tem a função de correr no meio da defesa adversária, tentando furá-la e conquistar algumas jardas até o touchdown. Veja bem, um center nunca vai marcar um touchdown, mas se ele fizer o passe errado, isso pode provocar uma falta, uma perda de jogada. Se o center não segurar aquele que vem para cima do quarterback, ele pode ser atingido e perder a bola, ou mesmo se machucar. O kicker é o jogador que entra para chutar a bola e acertá-la no meio da trave em formato de Y. Seu trabalho é muitas vezes dado como garantido, por ser um chute direto. Porém, não são todos que conseguem acertar um chute a mais de 40 jardas e fazer 3 pontos, o extra point. Aquele pontinho extra que é dado como certo depois que um touchdown é realizado. Pontinho esse que pode fazer o time perder e sempre é motivo de vaias para o kicker. Não podemos dar nada como garantido no futebol americano. E tudo faz parte de uma estrutura maior que tem seu bom funcionamento, quando cada parte executa bem o que lhe foi dado como trabalho. Ninguém pode ser menosprezado por não ser um quarterback, com toda a fama que ele carrega. A Bíblia nos diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. E Deus dá talentos conforme ele apraz a seus servos e cobra de acordo com isso. Quando ele dá determinada função para um, é função dele multiplicar aquilo que ele recebeu do Senhor e devolver a ele em glória o dom e o talento que foi recebido. Nós não podemos desprezar os nossos próprios talentos, por mais simples e pouco notórios que eles sejam. Como parte de um time de futebol americano, cada posição é profundamente importante, ainda que sua importância não seja pelos mesmos motivos. Cada jogada é esquematizada, cada passe é treinado. O trabalho em equipe deve ser executado com precisão, sem ninguém tentando ser o que não é. Paulo, em 1 Coríntios 12, fala que todos nós somos membros do corpo de Cristo e que ninguém deve se sentir desprezado porque não é um membro de muito valor. A mão não pode ficar chateada por não ser olho, o pé não pode ficar chateado por não ser mão. E se um tentar ser outra coisa, você tem a morte do corpo. O corpo morre se o pulmão tenta bobear sangue. O corpo morre se o olho tenta andar. O corpo morre se o pé tentar ver. A situação passada pelo Rodgers e sua postura nos ensina que todos nós enfrentaremos desafios e situações de iminente derrota, mas que se somos líderes, nós não podemos nos deixar abalar por tais situações. Rodgers conduziu seu time a um final de 24-23, quando estava 20-3. Tom Brady levou os Patriots para uma virada histórica contra os Falcons no Super Bowl 51, a final do campeonato, quando perdia de 28-3, finalizando a partida com um placar de 34-28. Pressões externas não podem abalar uma forte liderança. Verdadeiros líderes reagem a essas adversidades. Todo pastor, líder de ministério, você, pai de família, líder do seu lar, chefe onde quer que seja, terá de lidar com essas pressões externas. E uma boa liderança será testada de fato quando as adversidades vierem e você estiver preparado para elas. Uma boa liderança diz respeito a levar aqueles que estão sob sua autoridade a lutarem pelo objetivo, mesmo quando as circunstâncias forem contrárias. Mas não é só com as intempéries externas que uma liderança precisa lidar. Um bom líder sempre terá que lidar com os sofrimentos internos. Rodgers estava com a perna machucada, e certamente a dor e a limitação
tribulação o afligiram, mas isso não o impediu de alcançar a vitória para seu time. Certamente havia pressões internas muito fortes na mente de Rodgers, mas ele não permitiu que isso fosse um entrave ao cumprimento de seus objetivos. Reconhecendo as próprias limitações, houve um esforço para executar aquilo que lhe foi comissionado. Todo líder é um homem limitado, é uma mulher limitada. Nossas limitações podem ser muitas, sejam intelectuais, físicas, financeiras ou tudo quanto. Nossas limitações podem ser dificuldades, mas não podem se tornar entraves para aquilo que nós desejamos construir para a glória de Deus. Alguns pastores lutam contra doenças físicas e que preparam 3, 4 sermões por semana para sua igreja. Muitos homens têm dificuldade de saúde, às vezes desafios intelectuais e emocionais, por que não? Verdadeiros líderes reconhecem e identificam seus pecados. Eles sabem quais são suas falhas, mas eles se arrependem, lutam e caminham para o progresso e para a santidade. Líderes não podem se desestabilizar fácil. Uma situação imprevista deve ser encarada como um fruto espiritual do domínio próprio que nos faz saber lidar com a reversão daquilo que esperavam. Mesmo quando alguma derrota vem. Os líderes não podem se deixar abater. Claro, a gente não vai ganhar todas. Algumas vezes nós é que vamos perder de virada, mas nós não podemos nos desestabilizar. O líder precisa ter força, mesmo em meio às derrotas. E ele precisa motivar a sua equipe. Todos nós sonhamos em ser um quarterbacker da vida, mas há um peso forte que é colocado sobre as lideranças. Na vitória ele é ovacionado, mas na derrota todos olham para ele. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, já dizia tio Ben. Como uma igreja, o futebol americano é um jogo sob a execução correta de cada posição. Alguns nunca marcarão um touchdown, mas são fundamentais para proteger seu líder, que no final das contas organizará a jogada pro seu time. Alguns marcam um ponto que já é esperado. É um chute que muitos dão como certo, mas que podem garantir uma vitória e que seu erro trará um prejuízo imenso pro time. Alguns enfrentam de frente a truculência, outros guardam a dianteira, mas todos têm o mesmo propósito, a conquista da vitória pro seu time. Cada um entende o que é que lhe foi designado e o executa com louvor. Todo grupo tem um líder, e é maravilhoso saber que a igreja está sob a liderança de Jesus. Ainda que as aflições, o mal, Satanás, os sofrimentos, tudo aquilo que parece nos impedir de obter a coroa da vida e o jogo pareça estar em 9.000-0, Jesus disse: eu virei o jogo. Ele garantiu a vitória. Ainda que a gente esteja manco, contundido, dolorido, com a derrota certa, basta continuar a jogar e todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Ainda que tudo dê mal, a gente sabe que em Cristo somos mais do que vencedores. Podemos perder as pequenas batalhas da vida, mas no campeonato da eternidade, em Cristo, a vitória já é nossa.